Salve, salve irmãos conectados na Umbanda. No nosso vídeo de hoje falaremos sobre o que é orixá e o que é entidade de Umbanda. Vamos para a vinheta? Bom, irmãos e irmãs, o que é orixá? O que é entidade de Umbanda? Muita gente confunde, muita gente tem dúvida. O que significa, qual é a diferença e qual é a importância disso dentro do centro de Umbanda, dentro da religiosidade de Umbanda, o que é orixá. Bom, se você me perguntar, Pai Gil, o que é orixá? Orixá seria toda a força da natureza que nos sustenta todo o cosmos no geral. Orixá é força, orixá é energia, é axé. Toda força, toda energia, na sua dualidade, na sua inteiridade, é orixá. O nome orixá é compreendido para uns e para outros de forma diferente. Por exemplo, no candomblé, orixá é um deus, é um ser supremo, é um ancestral que desce no terreiro, incorpora no médium, quando aquele médium fez sua iniciação, quando aquele médium está apto a receber o orixá, e o orixá vai trazer todo o seu axé, trazer toda a sua energia, e através dos jogos, os jogos de búzios, basicamente, vai falar com os consulentes, vai dar conselho para os filhos, vai orientar toda a formação daquele filho ou daquele terreiro. Já na Umbanda, o orixá é visto de uma forma diferente. O orixá é visto como uma força da natureza. A Umbanda se divide em 7 linhas, basicamente, pela codificação. E nessas 7 linhas comporta praticamente 14 orixás básicos. Para facilitar a compreensão. Seria, por exemplo, Oxalá, orixá que movimenta a fé, responsável para o cultivo da fé no nosso interior, no nosso campo astral. A fé em tudo, não só na religião. O Logunã seria a força contrária, exatamente a falta de fé. Então, toda força da natureza há uma dualidade, uma positiva e uma negativa. Se Oxalá cria a fé, incentiva a fé na nossa cabeça, na nossa coroa, na nossa vida, na nossa existência, o Logunã seria aquele orixá que dá a dualidade negativa de Oxalá, que é justamente a falta dela, que causa a falta de fé. E assim você vai descendo em todas as linhas de orixás. Ogum, Gunitá, Xangô, Yansan, e assim vai, das 7 básicas linhas da Umbanda. Aí, então alguns filhos me perguntam, Gil, se o orixá não incorpora, eu vou no terreiro, tem a Manjira de Iemanjá, por exemplo, um monte de médios, filhas e filhos incorporados ao orixá e Iemanjá. Não, na Umbanda não se incorpora o orixá, incorpora as entidades, que são falangeiros, trabalhadores do astral, entidades já de uma luz evoluída no campo espiritual, de um axé muito grande, que se manifesta nos terreiros em nome daquela vibração. Então, quando eu estou incorporado com Xangô, por exemplo, o guia até pode falar Xangô, Caô, Cabecila, meu pai Xangô, mas ali é um guia, é uma entidade. Geralmente essa entidade é um ser que já passou pelas encarnações e hoje está no trabalho espiritual no terreiro de Umbanda, justamente para trabalhar naquela vibração da força de Xangô, que é a justiça, por exemplo. E cada orixá tem sua força, tem sua vertente maior de trabalho. Então, dentro do terreiro de Umbanda, não se incorpora orixá, incorpora as entidades de trabalho, que entra todas essas linhas de trabalho, todas essas falanges de trabalho. Na Umbanda, nos orixás, são 7 linhas básicas, que representam por 14 orixás, mas tem outras vertentes. As entidades não têm limitação de linha. Vai falar linha dos baianos, linha dos boiadeiros, linha dos caboclos, linha dos pretos velhos, linha dos herês, linha dos cangaceiros, linha da Jurema Sagrada, e vai. Em cada região do Brasil tem linhas diferentes que às vezes nem tem contato com uma outra. Então a gente vai lá no sul do Brasil, por exemplo, conhece a linha dos tropeiros. Já para o Nordeste é mais difícil encontrar essa linha. Então não tem limite de linha. A Umbanda agrega linhas, Zé Pilintra, povo de Maria Navalha, povo de rua, malandros, exus, então vai infinitamente.
Então a diferença básica é orixás, são quantidades específicas, linhas de força de sustentação cósmica e humana, entidade, guia, espírito trabalhador dentro dos terreiros de Umbanda que incorpora em nome ou em trabalho daquela energia, daquele orixá. Não, por isso que não se faz o corte de cabeça, por isso que não se sacrifica animal, porque o orixá é a própria natureza. A Umbanda tem essas qualidades, vê o orixá de forma diferente do que o culto de nação, por exemplo. Então, quando você vê um filho incorporado com Ogum, dentro do terreiro de Umbanda, é Ogum, mas é a entidade que está representando aquela força de Ogum, força dos caminhos da tecnologia, da invenção dos metais. Então é basicamente isso, orixá, força suprema, ser que nunca incorporou ou não incorpora dentro do terreiro, nem sequer viveu, né, como carne nesse mundo, porque é uma energia, uma força. Entidades são espíritos evoluídos que trabalham dentro da caridade de Umbanda. Aí você me pergunta, então os Exus, por exemplo, é que eles são as entidades mal e ruim, boa e ruim? Não, no terreiro de Umbanda só se trabalha com entidades do bem, só entidades de luz, caritativa e que só pratica o bem sem olhar a quem. Se você chegar num local, num terreiro, ver um Exu, uma pombogira, falando besteira, fazendo coisas que não deve ser feita, amarração, o tipo de coisas que eu encontro por aí, aquela casa, observa no vídeo passado, tem que observar bem, que não é um terreiro de Umbanda, porque o terreiro de Umbanda só pratica a caridade unicamente. A Umbanda significa manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, entidade nenhuma dentro do terreiro de Umbanda não vem ou não desce ou obedece alguém para fazer o mal. Agora, quando é um terreiro de outra coisa, são outros interesses por detrás, aí não é mais Umbanda, então a gente não pode responder. Mas, tratando de Umbanda, é isso. Orixá é força suprema, força cósmica, força da natureza. Entidade usa essa força, usa esse nome, essa vertente energética para se manifestar, para literalmente incorporar no médium e executar o trabalho em nome daquela força. Falando de orixá, de entidade, e como a gente fala nos mistérios de Exu, de Pombogira, vamos ter uma semana especificamente só para vídeos diários sobre Exus e Pombogira, suas vertentes, sua linha, como trabalha, quem são, onde atua, e também nas linhas ditas da linha direita, a linha branca chamada. Vamos esmiuçar mais cada linha de trabalho da Umbanda, pelo menos as mais conhecidas, e também uma semana dedicada aos orixás, quem são os orixás, as 7 linhas da Umbanda, quais são seus assentamentos, seus pontos vibracionais, suas oferendas, e a sua força da natureza. Então, a gente vai tentar separar aí para ficar melhor. Falaremos uma semana de orixá, uma semana dos guias, das entidades e uma semana mais especificamente sobre a banda de Exu e Pombogira, que é um mistério muito grande, quase todo mundo tem dúvida e é uma coisa muito boa de se falar, que precisa ser desmistificado muita coisa sobre Exu. Então espero você até o próximo vídeo, fique com Deus, axé.